né? Vocês estão ouvindo sobre isso, eu tenho alguma coisa para colocar no seu coração, mas é muito legal. Mas antes, enquanto o Rafael falava aqui, eu quero também... Esse óculos não é meu, de quem é? É seu. Presente de você. Toma, estou te dando, pronto. Mas ele falava aqui da leitura da Bíblia, né? Isso é muito importante. Eu estava num congresso falando dias atrás, no final de semana, e aí eu me lembrei, foi o Espírito Santo quem me lembrou de uma escritura que eu já vinha meditando sempre, né? Mas talvez eu estava tendo ali um entendimento errado. Mas é no livro de Amós, no capítulo 8, onde Deus está falando lá no versículo 11, ele está dizendo que vai enviar nesses dias fome e sede, né, sobre a terra. E aí Deus me fez entender, porque o versículo seguinte não é assim que você diz assim, ô glória, aleluia. Quando eu coloquei lá a primeira parte do verso, algumas pessoas disseram, aleluia, amém, porque Deus estava dizendo, eu vou enviar fome e sede de se ouvir a palavra sobre a terra. E o pessoal, aleluia. Só que o versículo seguinte diz, fome não de pão, e não de beber água, e sede não de beber água, mas de se ouvir a palavra do Senhor. E está escrito lá que as pessoas vão andar de um lado para o outro, né, de norte a sul, de leste a oeste, procurando a palavra do Senhor. Está escrito, infelizmente, assim, ó, e não acharão. E eu fiquei muito tempo com esse verso no meu coração, sem ter a devida iluminação, até que, alguns dias atrás, o Espírito Santo me iluminou. Na verdade, o Espírito Santo estava falando que são coisas especiais. O que o Rafael falou aqui sobre o fato de você ler a Bíblia, o fato de nós irmos à igreja. Eu vou te dizer, o fato de nós frequentarmos, não somos a melhor igreja da face da terra, mas nós recebemos uma missão de poder libertar o povo de Deus através do conhecimento revelado da palavra. Então, o que você tem aqui, o que você recebe aqui é especial. Não deixe que isso se torne comum. O fato de ter vários encontros na igreja e você não ter o compromisso, eu vou só em um só. Eu fiquei me perguntando, o Espírito Santo me clarificou isso, ele falou, filho, vá até o Novo Testamento e olhe o porquê que as pessoas vão andar de um lado para o outro, procurando e não vai achar. Ele me mostrou por causa do aumento da heresia, aumento dos falsos profetas. O Espírito Santo não vai estar sendo retirado. É porque a palavra revelada do Senhor vai se tornar como ouro de Ofir. Vai ser preciosa. Não vai se encontrar como nós encontramos hoje. Vou na internet, eu ouço a palavra do Senhor, uma palavra que me edifica, uma palavra que traz, né, equilíbrio sobre a minha vida, como nós ouvimos aqui. Então, isso é especial. Eu me lembrei lá, eu estava falando sobre isso, eu me lembrei lá do que Jesus disse aos seus discípulos, foi o Espírito Santo quem falou. Ele disse, bem-aventurado, olha, os discípulos estavam andando com Jesus. Mas por que ele disse isso? Bem-aventurados são os vossos olhos porque veem, são os vossos ouvidos porque ouvem, porque ele disse, muitos justos que vieram antes de você queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Então, Jesus estava dizendo que aquilo que eles estavam tendo ali era uma oportunidade. Nós não podemos vacilar nas oportunidades que Deus está nos dando. Estamos vivendo nos finais dos tempos. E o que nos vai manter em pé é o tamanho de verdade revelada que nós não temos no nosso coração. Entende? Não tanto de verdade que nós ouvimos, mas o tanto que nós estamos ouvindo. Entendeu? Fazendo a manutenção. Então, essa porta está aberta, aproveite as oportunidades, é especial para você. Deus está te dando essa oportunidade, Deus está me dando a oportunidade. Hoje mesmo eu coloquei na rede social, porque isso veio bem forte no meu coração, a vida está voando. Nós não temos garantia de que amanhã nós vamos estar aqui. Cada dia é uma oportunidade, Deus está nos dando uma oportunidade novamente de ouvir a palavra dEle. Porque vai ter dias que isso não vai ser dessa maneira. Infelizmente, perseguição se levantarão e nós não vamos ter essa oportunidade como está acontecendo em outros países. Nós estamos tendo, Deus está dando a você, é especial. O domingo, quando você vem para a igreja, é especial. A quinta, a terça, seja qualquer culto, é especial. O pastor que estiver aqui pregando é especial. Deus levantou ele para falar com você. Não torne comum, não deixe Satanás tornar comum.
Não deixe Satanás balizar, bagunçar, falar não vá hoje, ou não vá hoje, não ouça isso, ou outras coisas entrando no seu coração que afaste você da oportunidade que Deus está dando a você. Amém? Então faça isso. Se você já valoriza, valoriza ainda mais, porque os dias são maus. Ninguém pode garantir se amanhã nós estaremos aqui. A sua família também é especial, seus filhos são especial, o seu casamento é especial, não torne comum, foi Deus quem te deu. Valorize as oportunidades que Deus está dando a você. Valorize a saúde que você tem já hoje no seu corpo, é especial. Vai valorizando, tudo que Deus nos dá é especial. Não deixemos que isso venha se tornar comum. Vamos valorizar, amém, queridos? Então, bota isso aí no seu coração e é isso mesmo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías capítulo 53, é o capítulo da redenção. Isaías capítulo 53, vamos ler aqui o verso 4, porque aqui Isaías vem falando sobre o Messias, né, o sacrifício do Messias. Mas está escrito, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga comigo, certamente. Feche seus olhos e diz assim, certamente. Pensando na cura divina, diz assim, certamente. Eu sou curado. Certamente. Eu sou. Não você. Certamente. Eu sou curado. É uma certeza. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado nessa noite pela oportunidade da exposição da Tua Palavra, onde nós seremos, Pai, totalmente, Senhor, transformados pela revelação de que Tu trarás ao nosso coração. O que eu te peço, Espírito Santo, é que Tu tenhas liberdade para personalizar essa palavra no coração de cada pessoa que escutar. Nos dê, Senhor, ouvidos espirituais para que possamos ouvir e um coração receptivo para que possamos reter, receber, Pai, para que possamos também, Senhor, frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Glorifica a Tua palavra nessa noite e nós te agradecemos, que todos digam amém. Amém. É isso aí. Então esse é o capítulo da redenção, esse é o capítulo onde Jesus fala, né, sobre cura divina que Ele levou, que você acabou de ler aqui comigo, certamente Ele levou, mas infelizmente cura divina ainda é um assunto, não é um assunto muito claro no pensamento da igreja hoje. Muitas pessoas acreditam em conceitos diferentes sobre a cura divina, porque muitas vezes esses conceitos estão fora da realidade da palavra. Hoje as pessoas estão ensinando a Bíblia através da ótica, das experiências que elas tiveram. É isso que eu quero te falar. Não deixe as experiências governar a sua fé. Não deixe, por mais que sejam boas ou ruins. Eu estou falando lá na minha igreja sobre exatamente esse tema, sobre experiência. A excelência da fé. Nós lidarmos de maneira própria com as adversidades. O pastor Teixeira foi lá e copiou a minha mensagem, mas tá bom. Mas é exatamente isso, porque está tudo na nossa mão. Nós podemos perpetuar uma situação pelo fato de nós entendermos a palavra de Deus de maneira errada. Eu estou querendo me livrar daquela situação, mas o meu entendimento me faz com que eu perpetue essa situação. Quer ver? Nós muitas vezes estamos esperando, uma vez que Deus nos deu autoridade, nós estamos esperando que Deus venha nos libertar de certas situações. Mas a Bíblia diz que Ele já nos libertou e Ele nos conferiu a liberdade ou o conhecimento que nos liberta nas áreas onde nós estamos presos. Então, muitas pessoas estão esperando Deus, mas, na verdade, é Deus que está esperando elas. Porque o que Ele precisa fazer para me libertar? O que Ele precisa fazer para te libertar? O que Ele precisa fazer para libertar o mundo? Para libertar um cachaceiro, uma prostituta, um matador que está lá no mundo agora. O que é que Deus precisa fazer?
Jesus não precisa voltar novamente para morrer por essas pessoas. O sangue dele já foi derramado. Agora é uma ação minha, é uma ação nossa, de acessarmos essa obra redentora através da nossa fé. Para isso, ele nos conferiu a autoridade que nós temos para tomar posse daquilo que é nosso. Amém? Deus, ele é responsável, escuta isso, para preparar a mesa para você. Ele não é responsável para colocar a comida na tua boca. Ele é responsável para colocar a comida na mesa. A responsabilidade de sentar na mesa, estender as mãos para pegar do prato é minha e sua. Não é de Deus. Ele fala que vai preparar uma mesa repleta. De que, pastor? De bênçãos. Mais de 8.000 promessas. Tem todas nele o sim. Aleluia. E também o amém. Cura divina está incluído lá. Então, é um fato nosso. É uma realidade nossa. Tomarmos posse e não deixarmos que o diabo venha nos cercear das promessas que Deus tem destinado a nós. Entende? Eu estou esperando Deus, mas Deus está me esperando. Ele não vai exercer a fé que eu preciso exercer. Quem é que está entendendo? Sou eu que exerço. Mas eu só posso exercer se eu tiver entendimento daquilo que eu estou buscando. Entende? Então é isso. Muitas pessoas estão ensinando a Bíblia através das óticas, da experiência que elas tiveram. Boas ou ruins, mas não são as experiências que vão produzir a fé que nós precisamos para resolver os nossos problemas. Isso atrapalha muito o povo de Deus de receber o benefício que Jesus promoveu. Hoje, na verdade, vale mais o que se vê, o que se ouve, do que o que Deus diz em sua palavra. Vale mais o que as pessoas estão sentindo do que realmente aquilo que está escrito. E por causa disso, muitas pessoas estão postergando de serem curadas, de serem libertas, de serem transformadas, de verem resultados práticos, positivos na sua vida. Não é por conta de Deus, é por conta de uma limitação que há na nossa vida. É falta de entendimento, é ignorância, é deixar que as coisas externas governem a nossa maneira de andar com Deus. Como o pastor Hélio tem ensinado aqui, ao invés de andarmos por dentro, nós estamos andando por fora. Nós estamos deixando que as coisas de fora determinem e ditem como será a nossa vida. Não podemos fazer assim. Você vê que Jesus, mesmo sendo quem ele era, ele não deixou de vivenciar as adversidades, mas ele viveu cada uma dessas adversidades, ele vivenciou, ele passou por isso. A Bíblia diz lá que ele sofreu todas as coisas, por isso ele pode ser o autor para socorrer aqueles que também passam por isso. Mas você vê que Jesus ele não era pressionado pelas circunstâncias. Ele disse que aquilo que ele fez, nós faríamos também. Por que é que eu não tenho feito o que Jesus fez? Nós temos que parar para pensar nisso. Não quer dizer que ele é Deus e ele podia fazer, porque se ele fosse Deus, nós não poderíamos fazer o que ele fez. Se ele fosse Deus e tudo que ele fez, ele era Deus, mas se tudo que ele fez como Deus, ele fez como Deus, eu e você não podemos fazer, eu e você não podemos viver como ele viveu. Quando ele estava para ir para a cruz, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele deu uma declaração impressionante. Ele disse, eu vos dei o exemplo. Ele não estava falando só daquele momento, ele estava dizendo de todo momento que ele estava vivendo com os seus discípulos. Ele disse, eu dei exemplo a vocês, para que vocês pudessem seguir os meus passos. Jesus estava dizendo, eu mostrei como é que se vive. Jesus não precisava ir para o deserto, mas ele foi para o deserto, para que nós pudéssemos ir, saber como ele venceu e vencermos também. Como é que ele venceu o deserto? Através do poder do Espírito Santo. Ele não precisava, mas ele foi por mim e por você. Jesus não precisava ser batizado, mas ele foi batizado por causa de mim e de você. Ele nos deu exemplo. Ele estava nos mostrando como fazer. Quem é que está entendendo? Assim, o apóstolo Paulo teve a revelação e entendimento. Em 2 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 16, ele diz que um morreu por todos, para que todos que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreram. Então, Jesus está dizendo que nós podemos fazer o que ele fez. É uma questão de atitude, é uma questão de fé, é uma questão de ousadia. Deus gosta de pessoas ousadas. Ousadia vai vir quando nós tivermos um relacionamento vivo com a sua palavra.
Deus gosta e Ele responde pessoas ousadas, pessoas que creem na sua palavra, independente das adversidades, que creem até o final, a ponto de entrar numa cova de leão, onde Ele entra também com essas pessoas. Amém? Ele gosta disso, aleluia. Então, nós erramos quando, eu não coloquei essa frase aqui, deixa eu ver, é isso aí, mas não é essa que eu quero colocar não, é isso aqui. Depois a gente lê aquela escritura. Nós erramos quando nós tentamos tirar conclusões a respeito de Deus e da sua palavra pelas experiências que nós passamos. Nós erramos, é passar por uma situação ruim e também tentar interpretar a Deus naquelas circunstâncias. Nós precisamos também aprender isso. O diabo, ele é, desculpa a expressão da palavra, mas ele é safado. Muitas situações que nós estamos vivendo, ele utiliza para confrontar a palavra de Deus. Ele utiliza para nós questionarmos a palavra de Deus. Te falar, se nós questionamos essa palavra, que benefício nós vamos ter? Se é pela palavra que nós vivemos, se é pela palavra que nós recebemos resultados. Então, se eu deixo que o diabo questione a palavra de Deus na minha vida, não estou dizendo se alguém vai questionar a palavra. Eu estou dizendo se o diabo questiona na minha vida. Como ele questiona? Através dos meus pensamentos, através das circunstâncias que eu estou vivendo. É um diagnóstico que diz que eu vou morrer, talvez é a boca de um profissional que diz que não tem mais jeito, e também é o meu pensamento, talvez é a pessoa que vive, né, ao meu redor, é a minha família, são os amigos, que para me consolar, me dão aquela pá de cal. Vai, segura na mão de Deus e vai. Entende? Não tente interpretar a Deus através das situações, das circunstâncias que você vive. Não faça isso. Se você fizer isso, sua fé será desligada. O diabo utiliza isso para desligar a nossa fé. O Salmo 42, anota aí, aparece o salmista Davi, passando por um momento ruim, e ele agora começa a olhar externamente para a situação dele, ele diz, as minhas lágrimas são o meu alimento todo dia, enquanto me dizem, quem dizia ele? Os pensamentos dele, onde está o teu Deus? O diabo estava questionando, você está nessa situação, cadê o teu Deus que você professa? Cadê a manifestação desse Deus que você tanto declara, faz músicas para ele? Eram as circunstâncias questionando a presença de Deus na vida de Davi. Isso vai atravancando a vida. Quem é que está entendendo? É uma frase da escola. Todo exercício de fé leva a uma experiência. Mas nem toda experiência é resultado de um exercício de fé. Então eu não posso pegar a experiência de alguns e colocar como baliza para que eu possa viver. Eu não posso pegar nem a experiência do meu pastor, que é o meu líder, e estabelecê-la como o meu padrão de viver. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou postergar as promessas de Deus. Eu estou falando para você. Entende? Eu não posso, o pastor foi curado, então eu creio na cura. Ele não foi curado, então eu não creio na cura. Eu não posso fazer isso. O irmão ali, ele estava até bem financeiramente, mas ele faliu. Então isso significa que todo mundo também, que está vivendo bem, daqui a pouco vão falir, por causa da experiência dele. Mas pastor, ele era da mesma igreja. E o Kiko? Não tem nada a ver. Quem é que está entendendo? Então não podemos deixar que as experiências determinem a maneira de nós vivermos, amém? Não podemos permitir ser dirigidos e governados pelas experiências passadas, nós precisamos ser dirigidos pela nossa crença. Para que nós possamos ter resultados efetivos na nossa vida de fé, a palavra precisa ser revelada, e aí ela vai dirigir a nossa crença. É exatamente isso aí. Abra comigo em João capítulo 8, e agora nós vamos seguir aqui no que eu quero falar com você. João capítulo 8, Jesus está falando com os seus talmidins, os seus discípulos. A partir do verso 31. Jesus está dizendo, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos,
E a consequência disso é que vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Amém? Mas duas coisas importantes. Jesus dirigiu essa palavra a pessoas que haviam crido nele. Jesus disse às pessoas que estavam crendo, acreditando nele, dando crédito naquilo que ele falava. Jesus disse a eles: se vocês agora que creram em mim, permanecerem na minha palavra, vocês se tornarão, aleluia, os meus discípulos. Muito legal. Jesus falou sobre tornar-se. Jesus não falou sobre ser informado para se tornar o seu discípulo. Ele falou tornar-se. Esse é o detalhe, aleluia. Não sou informado sobre Jesus, não é a informação sobre Jesus que me torna discípulo, é o nascimento do Cristo revelado no meu coração que me torna um discípulo de Jesus. Quem está entendendo? Baseado em Mateus capítulo 16, dizendo que Cristo, quando Pedro teve a revelação, Cristo, tu és o Senhor, aleluia. E Jesus disse, então, tu és Pedro. Sobre essa revelação, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor? Eu e você. Eu e você. Cristo precisa nascer no nosso coração. Eu não preciso ter informação de Jesus. A informação de Jesus não me ajuda em nada. A revelação de Jesus me ajuda, me transforma, me salva, me cura, me liberta. Entende? Show de bola. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4 que os dons ministeriais, eles foram colocados como um propósito para edificar o corpo de Cristo. Mas está escrito, até que Cristo seja formado. Você já leu isso? Não é até que Cristo seja informado, até que Cristo seja formado em você. Até que o Cristo nasça no seu coração, não no seu cérebro, no seu coração. Isso acontece através da revelação. Por isso que Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, é o hábito de permanecer, meditando nesse livro que faz com que as coisas sobrenaturais de Deus nasçam no nosso espírito. Essa palavra foi destinada para o nosso coração, não para a nossa mente, mas para o nosso coração. O nosso coração é o solo onde a palavra de Deus precisa ser depositada. É o nosso hábito de meditar na palavra que vai produzir a revelação, para que assim eu e você possamos manifestar a ação para controlar aquela situação que nós estamos vivendo. Entende? Eu estou passando por enfermidade, eu preciso meditar na verdade, eu preciso meditar na palavra. Não é a minha ação, é a revelação dessa palavra, produzindo em mim a ação. Não é a ação do Paulo, não é o que o Paulo faz que dá vitória. Entende? É a revelação que o Paulo obtém por se meditar na palavra que lhe dá a vitória. É diferente. Não é a minha ação não produz resultado. A minha ação, baseada na palavra, produz resultado. A ação do homem, sem a palavra de Deus, não produz resultado. Produz prisão, produz depressão, produz tudo de ruim, porque é carne. A carne não consegue agradar a Deus. A carne não consegue produzir resultados, aleluia. Então eu e você não podemos lidar, um parente, de maneira natural com uma situação, com uma enfermidade. Eu não posso agir naturalmente. Eu não posso agir naturalmente. O mundo age naturalmente quando lida com enfermidade. Como é que eu e você lidamos com enfermidade? Naturalmente, se lidarmos naturalmente, vamos perpetuar a situação. Quem é que está entendendo? Mais um parente, mais um detalhe. Quando Jesus ele foi tentado por Satanás, a Bíblia diz que Satanás pediu para que ele transformasse pedras em pães, e assim por conseguinte. Mas o detalhe é que Jesus não transformou. Agora, o porquê que Jesus não transformou? Um dos motivos é para que ele não deixasse que Satanás controlasse as ações dele. É isso que nós não podemos reagir às situações que nós estamos enfrentando, naturalmente. Mas ele trouxe o espiritual, ele trouxe a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que nasce na boca de Deus. Entende? Ele poderia transformar aquelas pedras em pães, mas estava em jogo muito mais do que transformar pães, muito mais do que matar a fome, de comer um pão careca, um francesinho ali naquele deserto. Estava em jogo o controle da vida de Jesus. Tudo que o diabo quer é controlar as nossas ações. Ele não pode levar você à morte.
Ele não pode matar você, nem mesmo a enfermidade que esteja no teu corpo não pode matar você. Sabe por quê? Porque a chave da morte do inferno está nas mãos de Jesus. Pode pegar um avião e o diabo dizer, esse avião vai cair, lembra para ele, cala a boca, safado, porque a chave da morte do inferno não está nas tuas mãos, está nas mãos de Jesus. Entende? Agora eu não posso deixar que ele me leve, me engane. Não, você vai morrer, em 3 meses você vai morrer, essa situação não vai ser assim, vai lá, pega o empréstimo, fala com o teu cunhado, olha aí, o cunhado se torna parente só nessa hora. Na hora do din-din. Sem problema, eu sou cunhado de alguém. Show de bola. Quem está entendendo? Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade libertará. É o conhecimento da verdade que nos liberta. É o conhecimento revelado de cura que nos liberta. Não é a mera informação sobre cura que nos liberta, entende? É o conhecimento revelado da palavra. Isso quer dizer que eu e você precisamos produzir isso, pastor? Eu e você precisamos garantir isso. A meditação da palavra de Deus é a nossa responsabilidade. Quem está entendendo? Se nós quisermos ver resultados práticos, escute isso, gente. Se nós quisermos ver resultados práticos na nossa vida de fé, nós precisamos constantemente estar meditando na palavra. Não existe coluna do meio. Ou nós estaremos sendo enchidos de pensamentos das trevas, ou nós estaremos sendo cheios dos pensamentos de Deus. Viver nesse mundo não significa que você não vou ter oportunidade. Pastor, não estou nem acendendo uma vela, nem eu estou batendo um tambor aqui, não tem nenhum problema, eu estou na coluna do meio. Não vai ter essa oportunidade. Ou nós seremos influenciados pelo poder da verdade, ou nós seremos influenciados pelo poder do noticiário, pelo poder das notícias que estão acontecendo aí, pelas epidemias que estão por aí, pelas situações que estão ruins, pelas finanças que estão ruins. Por quê? Porque o homem é um ser influenciável. Quem é que está pegando? Show de bola. Então, mais uma frase para a gente anotar. As experiências podem até estimular a nossa fé, mas somente a revelação da palavra é que pode nos levar a agir em fé. Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos lá, no versículo 13. Quem é que está pegando? Show de bola. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Esse assunto é muito importante, gente. É claro, eu encaixei ele aqui como cura, mas ele serve a qualquer área da nossa vida. Deus virou para Josué e disse, cara, medita no livro dessa lei, dia e noite, para que você possa fazer tudo quanto nele está escrito. E aí você vai fazer o seu caminho próspero. É interessante que Deus não disse, Josué, eu vou fazer o seu caminho próspero. Não, Deus disse, é o fato de você meditar todo dia, que vai fazer com que você faça os seus caminhos prósperos. Por que Josué precisava meditar naquelas escrituras, na lei, no que Moisés escreveu? A luta dele era uma luta de corpo a corpo. Não era a luta que nós enfrentamos aqui de declaração, mas a luta dele era literal de corpo a corpo. Ele precisava meditar para que ele pudesse fazer. Deus não falou, faça. Deus falou, antes de fazer o que Moisés fez, medite. Se você meditar, você vai fazer tudo que está escrito. Talvez eu esteja tentando obedecer uma escritura da palavra sem meditar. Eu estou tentando permanecer santo sem meditar na palavra. Não vou conseguir. É o produto dessa palavra no meu coração que vai produzir as ações. Entende? Por que a pessoa peca? Por causa de um pensamento ativo na mente dela. Ela não faz um pecado do nada. Não, pastor, quando eu acordei, já acordei na cama daquela mulher. É ruim. Não, senhor. Foi um pensamento que foi me cozinhando ali. Eu fui botando no forno, temperando, que no dia eu botei ele para fora. Pronto, eu agi. Entende? É a força desse livro, gente, no nosso coração, que vai produzir a ação para nós lidarmos com a situação que nós estamos enfrentando. Casamento, a mesma coisa. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a força desse livro
no meu coração, que vai produzir a ação, a atitude, para lidar com a situação que eu estou enfrentando na minha casa. Não é a minha razão, não é o quanto esperto eu sou. Aliás, Deus não está interessado em quem tem a razão. Deus está interessado naquele que vai perdoar. Então é a força desse livro. Desculpa, fale comigo. É a força desse livro. No meu coração, que vai produzir a ação, a atitude, para que eu possa lidar com a situação que eu estou enfrentando. Isso. Aleluia. Então, aí em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, Paulo disse: eu criei, por isso é que eu... Também nós cremos, por isso é que nós também falamos. Beleza? Ele falou, eu criei, por isso é que eu falei. Lógico. Por que ele creu? Porque a vontade de Deus foi revelada a ele. Então, quando a vontade de Deus é revelada no nosso coração, nós exercemos fé. A vontade de Deus é revelada mediante o quê, pastor? A leitura da palavra, a meditação da palavra. Quando nós meditamos nessa palavra, revelação chega no nosso coração, então, consequentemente, chegará a ação. O que eu estou tentando é exercitar a ação com uma informação. Pastor Rafael foi milionário, ficou milionário, eu vou ser também. Pronto, aleluia, recebeu. Não, você obteve a informação do que aconteceu a ele. Você não obteve a revelação que levou a ele receber o que ele recebeu. Quem está entendendo? A informação não transforma a nossa vida. O que é que transforma, pastor? É a revelação, que produz a unção, que despedaça todo julgo. Todo julgo. A informação só gera presunção. O que é presunção? Eu sei, eu já ouvi isso. Esse pastor está falando aí, eu já sei de cor e salteado. Eu já conheço toda a Bíblia, presunçoso. Tem a informação, mas não tem a unção. Por quê? Porque a vida dele continua a mesma coisa. Porque quando a unção chega, ela transforma. Ela liberta, aleluia, ela liberta o encarcerado. Show de bola, aleluia. Então, meditar produz revelação, produz comunhão, a comunhão produz a revelação e a revelação produz a unção. Aleluia, estou animado. Show de bola. Vamos mais um pouquinho aqui. Beleza. Atos capítulo 14. Nem li aqui, peraí rapidinho. Ele diz, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos. Mas ele não falou assim, eu vou sair falando. Eu vou sair falando porque muita gente está falando. Ele falou no verso 14, sabendo, eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando mediante revelação. Eu estou tomando essa atitude, essa ação, por meio de uma revelação, não por meio de uma informação. Sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus Cristo de dentro dos mortos, o que vai acontecer? Ele também vai nos ressuscitar e vai apresentar convosco. Vamos a Atos capítulo 14, rapidamente. Em Atos 14, Paulo agora está pregando a palavra. A Bíblia diz que a fé vem, beleza, e tem um homem ouvindo a palavra do apóstolo Paulo. Então está escrito aí no versículo 1 de Atos capítulo 14, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, eu fico pensando nesse tal modo, de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeu quanto de gregos. Mas os judeus, eles incitaram os irmãos, os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra, por quê? Da sua graça, concedendo por mão deles que eles fizessem o quê? Sinais e prodígios. Beleza, vamos para o verso 8. Ele pula, vai para uma outra cidade, perto. Está escrito, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. Está escrito que ele saltou e andava, aleluia. Interessante, porque a Bíblia diz que Paulo, ele não esperou uma atitude do homem, mas ele levantou o homem. Está escrito aqui, vendo que tinha fé, ele disse, oh aleluia. Paulo disse,
Apruma sobre o teu pé direito e anda. Beleza. Agora, o que fez esse homem andar foi o fato dele estar ouvindo a palavra. Como Paulo obteve a direção de que esse homem tinha fé para ser curado? Porque a Bíblia diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Como nós vemos, como nós podemos ver que as pessoas estão tendo fé, estão acreditando naquilo que está sendo pregado? Como é que nós podemos ver isso, distinguir? É óbvio, nós já fizemos escola bíblica, através das ações, não é assim? Através das ações, ok? Então, nós vemos que aquelas pessoas, elas estão agindo à altura daquela fé por causa das ações que elas estão demonstrando. Só que a informação não vai me levar a essa ação. Quem é que está entendendo? Agora, a revelação vai produzir em mim a ação. É muito mais do que desejo, amém, gente? É uma confiança, é uma certeza. Que eu sei, porque eu sei dentro de mim, que Ele já levou sobre si as minhas enfermidades, então eu serei curado. É essa revelação. Eu vou contar aqui um testemunho de uma pessoa que, um domingo agora atrás, foi lá na igreja dar. Mas beleza, está escrito que ele ouviu Paulo falar, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, então ele disse, apruma-te sobre os teus pés e anda. Ele começou a andar. Muito legal. Então é esse tipo de entendimento que nós precisamos ter. Nós precisamos meditar na palavra, para que essa palavra possa produzir em nós a revelação da cura, da libertação, da transformação, onde vai ser gerado a fé, a ação para lidar com essa situação. A revelação da palavra no nosso coração nos fará controlar, escute isso, nos fará controlar as adversidades. Não é isso que Jesus veio fazer? O mar se levantou, o que ele fazia? Ele controlava. O vento ficava forte, o que ele fazia? Ele controlava. Um cego aparecia, ele falava, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, ele orava. Não, ele declarava. Ele mandava o cego enxergar. Já reparou que Jesus não orou para o cego enxergar, para o paralítico andar? Porque Deus não mandou nós orarmos para o paralítico, Deus mandou nós orarmos a ele. Mas Jesus declarava, Jesus já era pego de surpresa. Agora apareceu Bartimeu, o que eu vou fazer? Ele é cego. Talvez um oculista resolva o caso dele. Doutor Hélio Peixoto, por favor. Não. Ele resolvia a parada, quem está entendendo? É isso, o que eu e você precisamos fazer é isso. Agora vá comigo a João capítulo 9. Eu quero terminar com essas escrituras. Porque ainda existem muitos pensamentos errados sobre cura divina. Alguns conceitos que são meramente humanos. E por causa disso a igreja tem sido fragilizada. A igreja está frágil. A igreja do Senhor Jesus como um todo. Em que sentido? Ela não consegue permanecer firme diante das adversidades. Por quê? Porque ela não tem verdades instaladas dentro dela. Por qualquer coisa, abrem mão. O que isso me mostra? Isso me mostra que realmente uma pessoa que não consegue, tendo ouvido a verdade, tendo ouvido o que eu tenho ouvido, e não consegue permanecer firme diante das adversidades que está enfrentando, isso me diz que ela não tem revelação, ela tem informação. A informação não é capaz de sustentar aquela pessoa diante da adversidade, entende? Outra coisa, não venha para a igreja ouvir uma palavra. Não, hoje eu vou para a igreja ouvir uma palavra. Você vai voltar, vai entrar e vai sair da mesma maneira. Já reparou que Jesus falou, tem aquele que tiver ouvido, ouça. Todo mundo tem ouvido. Mas por que depois do seu sermão ele perguntava se as pessoas tinham ouvido? Porque não é a questão ouvir, é estar pronto para ouvir, é querer ouvir. Não é estar aqui na igreja, sentado, no culto, carregando a Bíblia, e estar lá pensando, meu Deus, o cachorro ficou lá em casa, meu cunhado, não botei feijão no fogo. E não adianta nada, é isso que Jesus estava falando. É o simples fato de ouvir. Estar pronto para ouvir é estar pronto para ser transformado. Tiago fala, todo homem esteja pronto para... Estar pronto para ouvir é estar pronto para ser transformado. Show de glória. Então, deixa eu te falar isso aqui. Quando nós não temos revelação, nós temos informação. E mera informação entra e sai da mesma maneira que apareceu. Então, se eu não tenho a revelação,
eu tenho informação, eu sou ignorante, espiritualmente falando. E em um ambiente de ignorância, Deus não pode trabalhar. Ok? Então vamos aqui em João capítulo 9, onde essa palavra traz uma controvérsia muito grande no povo de Deus, mas aqui a gente vai clarificar algumas coisas. Está escrito no verso 1, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Beleza. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas está escrito aí o quê? Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ok. Algumas pessoas pegam esse texto para validar que a vontade de Deus é pôr enfermidade nas pessoas. Elas interpretam que essa declaração de Jesus aqui está dizendo que a vontade de Deus é que haja enfermidade, porque só assim ele vai manifestar o poder dele. É um entendimento totalmente errado. O que Jesus está dizendo é que ele veio consertar o que estava errado. Ele está querendo falar isso para os seus discípulos. Os seus discípulos fazem uma pergunta que não tem nada a ver. E Jesus responde dessa maneira, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus, na minha tradução, cala a boca. Vocês não sabem de nada. Eu vim consertar o que estava errado. Eu vim consertar o que Adão deixou errado. Eu estou consertando. Entende? Show de bola, meu irmão. Jesus é aquele que abre o caminho. Oh, aleluia. Ele foi visitar um gadareno, porque ninguém passava por aquele caminho. A Bíblia diz, Jesus foi exatamente ali com um propósito de libertar aquele homem. Libertou o homem e abriu o caminho. Agora todo mundo pode passar por ali. Aleluia! Já reparou? Exatamente. Ele só curou aquele homem. Por que ele só curou aquele homem? Porque o problema era aquele homem. Ninguém passava por aquele caminho. Jesus foi até lá para libertar aquele homem. E esse homem contou o testemunho e a cidade toda se alegrou. Show de bola. Mas aqui em João, capítulo 9, no versículo 4, está escrito assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou quanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verso 5 ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Muito legal, porque nessa passagem, Jesus está mostrando que Deus tem o trabalho em curar. Jesus está dizendo, relacionando o trabalho de Deus com milagres, com cura. Ele está dizendo, é preciso que eu faça o trabalho daquele que me enviou. Ele está relacionando o trabalho de Deus com milagres, com cura divina. Ele não está relacionando o trabalho de Deus com doenças, com enfermidades. Mas ele põe agora a comparação no trabalho de Deus com cura. Eu preciso fazer as obras daquele que me enviou. O que ele ia fazer? Curar aquele cego de nascença. Então ele está relacionando o trabalho de Deus com cura divina. Ele não está relacionando o trabalho de Deus com enfermidade. Ele disse, enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E ele disse também, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Repare as palavras, porque Jesus, enquanto é dia. Enquanto é dia. Quantas vezes nós lemos esse texto e não paramos para refletir o que realmente esse texto quer dizer? Jesus está contando para os seus discípulos que ele vai à cruz, vai morrer, ele está fazendo as obras de Deus. E ele está no momento onde ele vai passar 3 dias lá no inferno para poder Deus o ressuscitar. Jesus está falando nesses dias, eu preciso fazer as obras de Deus enquanto eu estou em vida. Nesse dia, ele não está falando literal de dia e de noite. Ele está falando enquanto eu estou com vocês, eu sou a revelação de vocês. Vocês têm o conhecimento. Enquanto é dia, enquanto eu tenho conhecimento, ou enquanto o conhecimento está aqui, eu posso realizar a obra daquele que me enviou. Ele está dizendo, a noite vem aí, as trevas. Não está falando de noite como nós estamos aqui à noite. Ele está falando de ignorância. A noite vem aí, o que ele está se referindo? 3 dias eu vou passar no centro da terra, eu não vou estar mais aqui. O Espírito Santo não vai trazer mais revelação ao coração de vocês. Jesus era a própria revelação ali no meio dos seus discípulos. Então ele estava dizendo aos seus discípulos, vai ter 3 dias que vão vir e vocês não vão poder realizar a obra de Deus. O que era a obra de Deus? Curar. Enquanto Jesus permaneceu 3 dias na terra, não houve cura.
Não houve libertação, não houve transformação. Por quê? Porque não havia conhecimento revelado sobre a vontade de Deus. Ele era próprio conhecimento da vontade de Deus naquela ocasião. Quem está entendendo? Por isso ele falou, enquanto é dia, eu preciso realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite vem aí. Jesus era a própria palavra revelada andando nos seus discípulos. Tudo quanto eles precisavam, eles tinham na pessoa de Jesus. Jesus era o próprio conhecimento revelado para eles. Jesus era a própria revelação em pessoa. Em Isaías capítulo 11, no versículo 1 e 2, está escrito, um renovo surgirá do tronco de Jessé. Está falando a respeito de Jesus. Das suas raízes brotará um renovo. Está escrito que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito de poder, o Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Jesus tinha tudo isso, enquanto os discípulos estavam com ele, os discípulos tinham tudo isso. Como, pastor? Na pessoa de Jesus. Toda a revelação estava na vida dele. Mas depois ele disse, a noite se aproxima. Jesus estava falando da sua crucificação, depois da qual ele não seria mais visto no mundo, exceto por intermédio dos seus discípulos. Então depois ele acrescenta dizendo que ele era a própria luz, no versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz desse mundo. Você relaciona esse verso 5 com Mateus também, capítulo 5, que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. O que Jesus está falando? Está falando sobre conhecimento revelado. Enquanto nós temos conhecimento revelado, nós somos luz. Sem conhecimento revelado, nós não temos como ser luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou o conhecimento revelado da vontade de Deus andando nesse mundo. Mateus 6, verso 22 diz isso. Diz também que os olhos é a lâmpada os olhos do corpo, né, são a lâmpada. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Relacione também a palavra luz com iluminação, com revelação. Porque por toda a Escritura, no Novo Testamento especialmente, você vai ver o apóstolo Paulo e vários outros apóstolos escrevendo sobre luz, falando sobre iluminar, sobre luz. Como em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4. Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. O conhecimento revelado do Filho de Deus, do Cristo ressuscitado. Quem é que está entendendo? Show de bola. Então é isso, a hora já avançou, vamos orar. Aleluia, fique de pé. Tinha mais, mas a gente vai orar. É isso aí, glória a Deus. Fica para o próximo convite. É só para deixar o pastor Hélio com água na boca e me chamar novamente. Show de bola. É isso aí, meu irmão. Somos curados, amém? Temos a revelação da verdade. E aí, deixa eu te contar, domingo, agora, para você ver, é só o poder vivo da palavra. Uma pessoa foi lá na igreja, né? Eu tenho mania de chamar minha igreja, aleluia. Não faz problema, na igreja onde eu estou. Pronto. E ele foi me trazer um casal, trazer um testemunho de uma pessoa que há 3 meses atrás havia ido lá também para que eu pudesse orar por eles. Muito legal. Eu me lembro do testemunho desse rapaz porque ele sofria de um câncer. E ele sofria de um câncer, estava no peito dele. Esse câncer havia crescido para fora e estava do tamanho de uma bola de tênis. E quando ele esteve lá, ele teve por uma questão, na verdade não foi vontade dele ir para lá, não que ele não queria ir, mas foi intenção do casal, que conhecia o trabalho da Academia da Fé, e eles conheciam a Escola de Vitória. Ele assistia muitos vídeos aqui quando eu estava à frente, eu fazia orações, né, sobre cura divina e tal. Ele conheceu sobre isso, conheceu também sobre o pastor Hélio, mas propriamente eles levaram lá e foram falar comigo. E aí pediram para que eu pudesse orar por esse rapaz, porque esse rapaz, logo depois, na semana seguinte, ele ia ter a primeira consulta no INCA, ia passar pelo médico, para então começar aí o processo de quimioterapia. Eles não queriam que eles fossem até lá, sem que primeiro eu orasse por eles. Muito bem. Então, ao término do culto, eu conversei com eles, estava
falando com ele, mas eu lembro das palavras que eu disse a ele até hoje. Parte do que eu conversei com vocês aqui foi o que eu disse a ele. O hábito de meditar sempre. Eu lembro que eu disse a ele: rapaz, quando nós estamos passando por um problema ou por um processo de enfermidade, eu encaro dessa maneira. E eu encaro que é como se fosse uma guerra. É como se o país estivesse em guerra. Eu fui mandado agora para o campo de batalha. E eu preciso agora cumprir aquela missão. Então, nessa missão, eu não posso me distrair. Eu tenho que ficar focado. Até que eu possa resolver. Não é assim, pastor Cristiano? Até que eu possa resolver aquela situação. Ah, não, o soldado está lá no campo de batalha, agora ele vai dar um passeio na Times Square, que ele vai querer comprar umas coisinhas para a esposa. Não, ele não pode sair dali. E ele tem que ficar focado. Quantos já assistiram o filme O Resgate do Soldado Ryan? Então você que viu, lembra da distração de um soldado que tirou o capacete para tentar dar uma coçada na cabeça. O que aconteceu? Ele recebeu um tiro na cabeça. No campo de batalha não pode cochilar, não pode se distrair. Eu estava falando para ele isso. O seu corpo está sendo atacado. A sua mente é o teu campo de batalha. Você não pode se distrair. Tudo que você deve fazer é concentrar a sua mente na palavra de Deus. Dei a ele o CD de cura divina do pastor Hélio e também peguei um livro do Kenyon chamado Jesus, aquele que cura. E disse a ele: antes de orar, eu quero te dar essa informação. Você vai ler esse livro e toda vez que você vê as escrituras dentro desse livro, você abre também a sua Bíblia e grifa essas escrituras na sua Bíblia. Crie o hábito de fazer isso sempre. Toda vez que você sentir dúvidas ou sentir, esse sentimento todo de que não vai acontecer a cura, lembre-se disso e faça isso. Pegue esse áudio, falei, vou te dar uma prescrição. Comece a ouvir 3 vezes por dia, mas faça isso como eu estou te falando. Você vai ter que começar a fazer religiosamente. Você vai ter que promover isso. Logo depois, com a prática de ouvir, a própria palavra vai levar você a essa atitude, sem que você force isso. Mas no início, você tem que promover. Você vai ter que fazer força mesmo. Você vai ter que botar lá o áudio para tocar. E vai ouvindo 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, até que a dúvida ou a perturbação saia da tua mente. Mas faça isso religiosamente. No início, a tua mente vai gritar, porque ela não está acostumada com esse processo. Então você vai começar a promover, ela vai começar a ser formatada e ambientada. Vai ser aleluia, não saiu a palavra. Vai ser ambientada com a palavra de Deus. E aí o resultado vai acontecer. Mas ainda lembrei e falei para ele: você vai para aquela consulta, não espere ouvir do profissional que a sua saúde está indo pouco, que a sua saúde vai bem. Nós vamos orar aqui, mas você não vai sair daqui, e era domingo, e na segunda-feira você não vai ir lá ao consultório esperar que ele diga a você: olha, realmente, rapaz, sua fé funcionou, hein? Porque o negócio está palpando, está full, glória a Deus. Não, falei, pelo contrário, se prepare para ouvir até notícias ruins, mas entre, sente no consultório e na medida do que for falando, faça ouvido de mercador. Deixa ouvir e deixe passar. Quando sair, leve uma porção da escritura, anotar no seu bolso e comece a ler na hora. É o que nós precisamos fazer. Na hora. Falei para ele, ao sair do consultório, você vai começar a ler. Lê aquilo ali que você anotou e vai forçando isso. Vai para casa, bota logo um áudio. Não se distraia não. Bota o CD, começa a ouvir, leia de novo o livro, leia a Bíblia. Ele começou a fazer esse processo para encurtar. Ele começou a fazer esse processo. E o detalhe, queridos, impressionante. O casal que levou esse rapaz lá, esse domingo eles chegaram lá à noite, chegaram até na metade do culto, chegaram atrasados, eles foram para me dar o feedback e levaram a foto. Eu tinha orado, nós tínhamos declarado, esse caroço vai secar, eu lembro disso. O caroço foi diminuindo, e por fim secou, sumiu. Escute. Glória a Deus. Glória a Deus. Um câncer terminal, que o médico do hospital que ele estava se tratando, o Antônio Pedro, em Niterói, tinha dito que iria enviar ele para o INCA.
para que ele pudesse receber o tratamento adequado. Mas subliminarmente era o quê? Era o seguinte: vá, porque a palavra do médico foi: eu não tenho mais o que fazer, então vou mandar você para o INCA. Muitas dores, vai receber muita morfina. É só o que ele ia receber, uma dose de morfina para poder ir amenizando a dor até que ele fosse embora, até que morresse. Mas a palavra de Deus não falha. Detalhe escute o que eu estou te falando, é o hábito da gente meditar nesse livro e segurar nele até o final. Os ventos vão balançar, outras vozes vão surgir, mas você fica firme na palavra, porque a própria palavra produziu o milagre. Não só isso, mas eu me lembro que eu disse a ele: cara, talvez esse milagre aí vai ser um milagre tão maravilhoso que vai trazer até a tua família para Cristo. Detalhe: a mãe dele, de 86 anos, não tinha recebido Jesus. Por causa disso, ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Seus irmãos, que estavam mexendo com magia negra, abandonaram e foram para a igreja. Aquilo que o diabo pode aplaudir ao Senhor. Eu gosto das escrituras quando Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 28, ele dizendo: eu quero que vocês estejam firmes na vossa fé, uma só alma, num só espírito, lutando juntos pela fé evangélica, e de que em nada vocês estão intimidados pelas ameaças dos adversários, porque o que é para eles prova evidente de perdição, de morte, de destruição, para vocês, ele está dizendo, não, é prova de salvação, e isso da parte do Senhor. É Romanos 8, 28, tudo no final cooperará para o seu bem. Você sairá mais forte, mais fortalecido, com a vitória na mão e fortalecendo outras pessoas. Não importa o que disseram a você, não importa a enfermidade que talvez esteja no seu corpo. O teu diagnóstico é saúde da planta dos pés à raiz do teu cabelo. O teu diagnóstico é esse. E a segurança prescrita na receita do Senhor é: eu completarei o número dos teus dias. Aleluia! É nós agarrarmos nisso e ficarmos, e o próprio resultado vai acontecer. Quem disse que a nossa vida depende do homem? A tua vida está nas mãos de Deus. A resposta da tua vida, da tua saúde, da tua casa está na boca de Deus. Foi Jesus quem disse: a chave da morte e do inferno estão nas minhas mãos. Ninguém pode te matar, porque a chave da morte está nas mãos de Jesus. Aleluia! É inimigo derrotado. Nem a maior das enfermidades pode te matar. Jesus, ele não vai ser. Ele é Senhor. Jesus é Senhor acima do câncer. Jesus é Senhor acima da AIDS. Jesus é Senhor acima do problema financeiro. Jesus é Senhor acima do problema no relacionamento. Jesus é Senhor. Ele não vai ser, Ele é Senhor. Ele continua sentado num alto e sublime trono. As coisas podem ter saído do controle do homem, mas não saiu do controle do teu Senhor, o teu Salvador, o teu Pai, onde você é herdeiro dele. Jesus é Senhor. Vire-se para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: Jesus é Senhor. Aleluia. Agora dê um aplauso ao Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Senhor dos senhores. Senhor dos senhores. Senhor dos senhores. Senhor